Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Negociado pelo Flamengo, Wesley é criticado pela torcida após derrota sobre o Botafogo. Tite optou pela escalação do lateral direito no Clássico, mesmo com negociação já em estágios finais. Goleada no Clássico. No estádio Newton Santos, o Flamengo perdeu para o Botafogo em 4-1, jogo realizado na noite do domingo 18, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Pelo lado rubro-negro, Bruno Henrique balançou as redes. A goleada virou um dos principais assuntos nas redes sociais. Torcedores flamenguistas criticaram boa parte do elenco que esteve em campo. Wesley, já negociado junto ao Atalanta, também esteve entre os alvos. Todos os gols do Botafogo no 2 graus tempo aconteceram nas costas do Wesley, isso é inacreditável. Eu acho que o Flamengo já pode deixar ele jogar no time italiano, foram alguns dos comentários da torcida após a goleada. Torcida nada satisfeita com o lateral. Tite não deveria escalar um jogador negociado em um clássico, comentou um torcedor antes do clássico começar. Mais uma partida abaixo do Wesley, tem que deixar ir para o Atalanta. Na última semana, após rumores e informações, o Flamengo acertou a venda de Wesley para o Atalanta, negociação em torno de 16 milhões de euros, mas com bônus podendo deixar o valor em 20 milhões de euros, conforme informado pelo Vene Casagrande. Varela, outra opção na lateral direita, começou no banco de reservas, entrou apenas no 2 graus do Clássico. Com a venda do camisa 43, o uruguaio se torna a única alternativa para a posição. Problema com Arrascaeta. O Flamengo está passando por problemas envolvendo jogadores lesionados. Após Vina, Cebolinha, Gabigol e Pedro, de Arrascaeta sentiu incômodo e precisou ser substituído logo no começo da partida. A princípio, de Arrascaeta sentiu dores na região da coxa. Na segunda-feira 19, o meio-campista deve realizar os exames médicos, assim, o departamento médico do Flamengo terá mais detalhes. Especialistas revelam que Botafogo deve vencer Flamengo no Brasileirão. Flamengo entra em campo neste domingo 18, para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos, em um confronto pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo enfrenta o Botafogo. O Flamengo entra em campo neste domingo 18, para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos, em um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro que pode definir a liderança. O técnico Tite, no entanto, enfrentará dificuldades devido a desfalques importantes. Matias Vina, Eric Pulgar, Everton, Cebolinha, Pedro e Gabigol estão indisponíveis para o Clássico. No último jogo contra o Bolívar, pela Copa Libertadores, Gabigol e Pedro saíram de campo lesionados. Exames confirmaram lesões musculares, deixando os jogadores fora de ação até setembro. Jornalistas deram seus palpites. Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 18 às 18h30, no Newton Santos, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Jornalistas da Globo deram seus palpites sobre o confronto, e todos foram unânimes em apontar o Botafogo como favorito. André Lofredo, Alex Escobar, Carlos Mansur, Felipe Diniz, Jéssica Sescon, Rodrigo Coutinho e Thiago Medeiros discutiram sobre o embate e chegaram à conclusão de que o Botafogo tem vantagem sobre o Flamengo. O resultado da partida é muito importante para a definição da liderança na 23ª rodada do Brasileirão. Se o Botafogo vencer, retoma a liderança superando o time do Fortaleza. Um empate mantém as posições inalteradas, enquanto uma vitória do Flamengo aproximaria o time rubro-negro da ponta, garantindo a segunda colocação na tabela. Time do Flamengo definido. Com pouco tempo para se recuperar antes do clássico contra o Botafogo neste domingo 18, no estádio Newton Santos, o técnico Tite ainda não definiu a escalação do Flamengo. No entanto, alguns nomes já são praticamente certos na equipe titular, como Alan, Bruno Henrique e Carlinhos. Dessa forma, a provável escalação do Flamengo deve ser Rossi, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, ou Léo Ortiz, Léo Pereira, ou Davi Luiz, e Ayrton Lucas, Alan, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos. Rossi ativa, modo sincerão e justifica a goleada sofrida pelo Flamengo contra o Botafogo. Goleiro rubro-negro foi um dos principais personagens do clássico carioca. Goleada pesada sofrida pelo Flamengo. Não foi a noite do Flamengo. Neste domingo 18, o rubro-negro foi goleado por 4-1 pelo Botafogo no estádio Newton Santos, em clássico que valeu pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Flamengo permanece com os mesmos 41 pontos e cai para a 4ª posição na tabela.
O Mengão foi ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o clássico contra o São Paulo. Rossi explica a goleada. Principal jogador do Flamengo no jogo, o goleiro Rossi evitou um placar que poderia ser ainda mais elástico a favor do Botafogo. O argentino realizou grandes defesas e pegou um pênalti cobrado por Thiago Almada. Após o jogo, o arqueiro rubro-negro buscou explicações para justificar a goleada sofrida no Nilton Santos. Rossi afirmou que o cansaço foi determinante para o desempenho ruim do Flamengo, visto que o Mengão teve um dia a menos de descanso que o Botafogo. Fala Rossi. Não deu para descansar tanto. Eles também tiveram um dia a mais de descanso. Eles jogaram na quarta, a gente na quinta-feira. No segundo tempo, nos últimos 30 minutos, a gente não conseguia mais caminhar para frente, declarou Rossi. Contudo, o goleiro do Flamengo não jogou a toalha e afirmou que o rubro-negro vai buscar recuperar os pontos perdidos no clássico deste domingo, justamente por ter um jogo a menos. Graças a Deus ainda temos um jogo a menos, que dá para a gente recuperar os pontos perdidos de hoje. Tem muito jogo pela frente e a gente já tem que pensar na final lá na Bolívia. Temos que ir com pensamento positivo, concluiu o goleiro. Foco no Bolívar. Agora o Flamengo vira a chave e foca no duelo contra o Bolívar Ball, que será na próxima quinta-feira 22 na temida altitude de La Paz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na partida de ida no Maracanã, o Flamengo sofreu, mas conseguiu abrir uma boa vantagem no placar agregado e venceu o time boliviano por 2-0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira. Neto critica a arbitragem brasileira e expõe ajuda ao Flamengo, tudo a favor. O apresentador, declarado corintiano, afirmou que a arbitragem brasileira usa critérios diferentes em partidas do Flamengo. Flamengo é citado. Durante a noite de ontem, sábado 17, o Corinthians enfrentou o Fluminense e empatou em 0-0. Enquanto comentava a partida, Neto deu uma declaração polêmica sobre o Flamengo. Após o VAR do confronto chamar interferir em um lance que originou o gol do Corinthians, e por conta disso, o gol ser anulado, o repórter detonou a arbitragem brasileira. Sem papas na língua, o craque Neto afirmou que o rubro-negro é favorecido pela arbitragem do Brasil. Segundo disse o ex-jogador, os árbitros usam critérios diferentes em partidas do Mengão. Neto detona a arbitragem. Vai ter cambada de vagabundo, cambada de sem vergonha, começou dizendo o ex-jogador durante a transmissão da partida pela rádio Craque Neto. O árbitro não dá falta e ele está do lado do lance. O Raia não faz a falta, ele estica o pé e o Samuel Xavier se joga. E aí em uma jogada incrível do Corinthians sai o gol. E esse bananinha aí, aponta para o árbitro, vai lá ver o vídeo. O VAR fala que acha que teve uma falta, mas ele poderia falar que não foi, disse. Eles não têm capacidade de arbitragem. E não é só contra o Corinthians não. É contra o Palmeiras, contra o Fluminense, é contra o Botafogo. É tudo a favor do Flamengo. Se fosse o Flamengo, eu duvido que o VAR chamaria, disparou Neto. Flamengo x Corinthians no campeonato. Vale ressaltar que o Mengão está em uma situação completamente diferente do Corinthians no Brasileirão. O time paulista somou 22 pontos em 23 jogos e está ocupando a 16ª colocação. Já a equipe carioca, que enfrenta o Botafogo neste domingo 18, soma 41 pontos em 22 partidas. Atualmente o rubro-negro é o terceiro colocado do campeonato. Jorge Jesus promete trabalhar novamente com Michael, que está acertado com Flamengo. Mengão tem tudo acertado para anunciar a contratação do atacante do Al Hilal e JJ fez revelação importante nos bastidores. Atacante revelou tudo no vestiário. Nesta janela de transferências do meio do ano, o Flamengo ainda não anunciou nenhum reforço, mas promete anunciar novidades para a torcida na próxima semana. Meio-campo e ataque devem ganhar contratações. No ataque, Michael é o substituto de Everton Cebolinha, lesionado. O robozinho já se despediu do Al Hilal da Arábia Saudita, e o acordo está em seus detalhes finais. Inclusive, o jogador se posicionou no vestiário do time árabe que está voltando ao CRF, como noticiou a página Bolave Flamengo. O ponta-direita foi treinado no Al Hilal por Jorge Jesus, que fez uma promessa ao atacante. Histórico da dupla de títulos. De acordo com informações da jornalista Raíza Simplício, o técnico português rasgou elogios internamente a Michael e adora o ponta-direita. Ele prometeu voltar a treinar o jogador no futuro. O atacante, que está prestes a confirmar a sua segunda passagem no Flamengo, chegou ao rubro-negro em 2020 a pedido de Jorge Jesus. Os dois voltaram a trabalhar juntos no Al Hilal, onde conquistaram muitos títulos. No futebol árabe, os dois venceram a Supercopa 3 vezes,
A última foi neste sábado 17, contra o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Além disso, a dupla ganhou um campeonato saudita e uma Copa do Rei. Retorno de Jorge Jesus ao Fla. Nas redes sociais, os torcedores flamenguistas consideram que JJ deseja voltar ao Mengão no futuro e aprovam o retorno do treinador. O português é ídolo no CRF e venceu 6 títulos em cerca de um ano. Porém, neste momento, esta possibilidade é distante já que Tite é o técnico do rubro-negro e JJ tem vínculo com o Al Hilal até junho de 2025. Mas o português está sempre no noticiário do Fla.